Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Sou eu aqui de volta, professor Ari, com mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre dicionário, verbete de dicionário, e sobre o gênero carta pessoal. Vamos lá entender? O que é verbete de dicionário? Não, mas primeiro, o que é um dicionário? Já viu um dicionário? Já usou dicionário na sala de aula? Para que alguém escreveu um dicionário? Bom, o dicionário é um livro em que encontramos o significado e outras informações sobre uma palavra. Mas nós temos dicionários também que servem para você pegar uma palavra que está em português e saber como que você falaria aquilo em inglês, em espanhol, em francês, ou o contrário, né? Já viram que dicionário geralmente assim de língua estrangeira é assim, português, inglês, português? Você acha a palavra em português e tem ela em inglês. Você acha também numa parte lá em inglês e tem ela em português. Mas vamos falar de dicionários de português, tá? Os famosos aí, o Luft, Aurélio, você já deve ter visto aí na sua escola, na biblioteca. Se não viu, quando as aulas voltarem, dá uma olhadinha lá no dicionário. Bom, eu encontro uma palavra que eu não conheço, eu não sei o que significa, como que eu faço? Tem gente que pergunta para o professor de português, né? Mas nós não sabemos todas as palavras. Nós também pegamos o dicionário para olhar o significado de palavras. Né? Que às vezes você fala assim, o professor de português conhece... Não, ninguém conhece todas as palavras de uma língua. Nós precisamos olhar o significado também. Às vezes você está escrevendo um texto e você já usou muito uma palavra. Você quer usar outra palavra no lugar daquela. Você vai encontrar um sinônimo onde? No dicionário. Bom, então vamos lá. E o que vai ser o verbete de dicionário? Dicionário para achar palavras. Hoje nós temos dicionários aí impressos, que é o livro que você pega para folhear. Você tem o dicionário digital, que é aquele que você vai lá no seu computador, salva, clica e procura a palavra. E você tem também um aplicativo que você baixa no celular. E você vai lá, digita a palavra, clica e ele acha para você o significado e todas as informações que você precisa sobre aquela palavra. Bom, e o verbete? Agora chegou o ponto. Essa palavra é estranha, né? Verbete. Será que tem a ver com verbo? Vamos lá, o que é um verbete? Verbete é o texto que traz informações sobre uma palavra. Foi lá no dicionário e procurou a palavra casa. Aí vai estar lá explicando o que é, qual o significado, o que significa casa, se casa é uma palavra masculina ou feminina, e assim por diante. Então você vai ter um texto que tem todas as informações sobre a palavra casa. Este pequeno texto nós chamamos de verbete de dicionário. Olha o exemplo aí. Eu queria saber o que é extensão. Aí eu vou lá no meu dicionário. E dicionário é por ordem alfabética, né? Se quer uma palavra com a letra E, como é o caso de extensão, eu vou lá, passo pela letra A, pela letra B, C, eu vou passando até chegar na E. Aí eu vou procurando lá na letra E, achei extensão. Olha na frente, substantivo feminino. O que significa? Eu sei que essa palavra extensão, ela é o nome de alguma coisa. Por quê? Está escrito aí que ela é substantivo. Eu sei que se eu for escrever uma frase, eu não vou escrever o extensão, eu vou escrever a extensão. Por quê? Está escrito aí que é uma palavra feminina, então tem que ser a. Aí vem o significado. Primeiro significado, efeito de estender, ampliação. Então o que é uma extensão? É aumentar alguma coisa, ampliar alguma coisa. 2, mais o significado, dimensão. Qual a extensão do terreno em que você mora? Qual a extensão do seu bairro? Qual o tamanho? Aí 3, mais o significado. Só que aí 3, fala assim, veja a duração, a extensão de uma aula. Por quê? Se você não entender aí o que seria a extensão de uma aula, ele está falando para você, nesse mesmo dicionário que você está, vai lá na letra D e procure duração, que você vai ter aí mais informações que você não encontrou aqui para a palavra extensão. Bom, importância, alcance.
5, desenvolvimento. Ele lutou pela extensão do poder, pelo aumento, pelo desenvolvimento do poder. A aplicação extensiva do sentido de uma palavra ou frase. 7, instalação telefônica, a extensão do telefone. Hoje quase não tem telefone fixo, né? Mas tem o telefone fixo lá na sala e você tem um aparelho que você atende lá no quarto, lá na cozinha, a gente chama de extensão. Por quê? Porque está lá o telefone no lugar dele, aí você estende o fio até o cômodo que você precisa. Então, uma extensão daquele telefone. Eu sei isso como? Eu fui ao dicionário e li sobre. Tem palavras que às vezes aparecem assim, na biologia é isso, na química é isso, em várias matérias diferentes, significados diferentes. Ficou curioso? Pega um dicionário e procura uma palavra. Dá até para brincar com o dicionário. Agora se faz lá uma chamada, uma conversa no WhatsApp com seus colegas, fala assim, ó, vamos ver quem acha primeiro a palavra. Um lança a palavra, o outro procura. Tá certo? Vamos lá. Agora que a gente já sabe procurar no dicionário, já sabe como achar o significado de uma palavra, vamos falar de carta. O que é uma carta? A carta é uma mensagem escrita que uma pessoa manda para outra, ou uma pessoa manda para uma empresa. Agora, o que faz uma carta ser uma carta pessoal? Porque a gente tem carta comercial, quando é uma carta que a gente manda para uma empresa, ou de uma empresa para outra. A gente tem uma carta de solicitação, quando a gente envia pedindo alguma coisa. A gente tem carta de recomendação. O aluno ele vai tentar uma vaga numa escola. Aí pede para o Ari, olha Ari, me ajuda lá nessa escola que eu quero tentar uma vaga. Aí eu escrevo uma carta para a escola, dizendo suas qualidades, recomendando à escola que matricule você. Isso é uma carta de recomendação. Mas e a carta pessoal? Carta pessoal é aquela que você manda para o seu primo, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu best friend, não é assim que fala? O best, manda para o seu best, manda para a tia, manda para a avó. Então é uma carta que você manda para pessoas que têm intimidade com você, pessoas que são do seu convívio. Bom, então a carta é um gênero muito antigo. Eu fico imaginando, gente, como que ela lá, quando começou a escrita, né, escrevia lá a mensagem, entregava para um cara, ele montava no cavalo e ele viajava uma distância longe para entregar a carta. A carta do rei aqui para você. Olha aqui a carta. Depois, né, isso começou a acontecer. Navio, avião, carro, e hoje a carta chega cada vez mais rápido até o destino. Vamos lá. Existem tipos de carta, disse para vocês e falei o que é cada uma. Comercial, de recomendação, carta de solicitação. A carta é usada para você mandar uma mensagem para alguém que está distante. Eu vou mandar uma carta para o meu vizinho, que mora do lado, eu chego no mundo e falo, ô Zé, e falo com ele. Não é assim? Vai mandar uma carta para uma pessoa que você vê todo dia? Mas pode, né? Você quer escrever uma mensagem bonita para essa pessoa, para ela poder guardar aquela mensagem escrita? Você pode escrever uma carta pessoal para isso, tá? Carta pessoal, a carta pessoal, você fica livre para escrever, você fica livre para passar a mensagem do jeito que você achar melhor e do jeito que agrada também a pessoa com quem você fala. Vamos lá. Tipo de carta enviada para amigos e parentes, ou seja, pessoas com que se tem intimidade. O que uma carta pessoal precisa ter? Vamos pensar aí. Uma carta, se eu mando ela pelo correio, eu preciso ter nesta carta o local em que eu estou escrevendo, eu ponho lá Lavras, e o dia que eu estou escrevendo. Por quê? Porque a hora que a pessoa receber, ela sabe se a carta demorou, se a carta chegou rápido. Imagine que eu mande uma carta assim, mês que vem, vamos pôr aqui, eu estou em maio. No final desse mês, eu vou fazer uma visita para você. Aí a carta chega lá em julho. Aí seu parente fala, ele tinha me avisado da visita, né? Ele não veio de surpresa. Então essa data é importante para saber
quando que aquela mensagem foi feita, quando que ela foi escrita. Então ela precisa de local e data. Lavras, 23 de agosto de 1980. Então vai lá, vai escrever a carta, pegou o papel. Primeira coisa que você escreve, Lavras, 23 de agosto de 1980. Aí depois você escreve o vocativo. Uma chamada para a pessoa para quem você está escrevendo. Querido amigo Pedro, como é uma carta pessoal, você poderia chamar esse amigo por um apelido, não teria problema. É para sua avó, você poderia colocar querida vovó. É para a madrinha, você pode pôr lá Dindinha. Não tem essa preocupação, tá, com a escrita, porque é uma carta pessoal. Bom, aí tem que ter o texto, claro. Espero que esteja tudo bem com você. Aqui estamos todos ótimos, graças a Deus. Tenho muitas novidades e assim por diante. E tudo que você precisar falar na carta. Ela pode ter tem que ter uma página, duas. Carta pessoal, né? Depende do tanto que você está disposto a escrever e do tanto que a outra pessoa vai estar disposta a ler. Mas geralmente uma carta ela vai ter aí uma extensão de uma folha. Mas não é regra, não é carta pessoal. Mas vai ter novidade para contar se fazer uma carta de 2 páginas, né, gente? Imagina. Aí o cara pega a carta e fala, ih, veio a carta, eu não vou ler isso não. Não é assim? Manda outra, né? Manda uma carta. Aí geralmente era legal, vocês hoje quase não mandam carta. Era legal que eu mandava carta, aí a pessoa recebia e mandava a carta de volta, a resposta. Aí dependendo eu mandava a carta de volta, ficava uma conversa. Só que uma conversa demorava um tempão para você receber a resposta. Mas é legal fazer carta. Vamos lá. Aí no final, terminou o texto, você vai se despedir. Aí você diz para o Pedro assim, fique com Deus, abraços. E põe o seu nome, José Carlos. Ah, Ari, mas eu posso fazer de outro jeito? Pode. Valeu, cara. Pode. Não é carta pessoal? Pode fazer isso. Ah, mas o professor de português falou que eu posso fazer uma carta, escrever valeu, cara, um monte de... É uma carta pessoal. Você manda lá para o seu amigo Pedro, valeu, cara, José Carlos. Você vai mandar para sua avó assim, valeu, cara, não vai. Vai mandar para o seu pai, valeu, cara. Carta pessoal. Você vai entender, esse jeito de despedir é legal para a pessoa para quem eu estou mandando? É. Não, não é legal. Cada pessoa você pode fazer uma despedida diferente. Mas tem que ser uma despedida. Fica com Deus, aguardo sua resposta, abraços, beijos e no final o seu nome. Aí, depois que você escreve essa carta, como que essa carta vai ser enviada? A gente coloca essa carta dentro de um envelope, a gente escreve o remetente, para quem que você está escrevendo, aí põe lá, Pedro José da Silva. Coloca o endereço dele, completo, né? Rua, número, bairro, cidade, estado e o CEP, que é um número que o correio precisa. Aqui em Lavras, por exemplo, cada rua tem um CEP. Então, se uma carta vem para Lavras, tem que colocar o CEP da rua. Mas vai mandar uma carta para Ijaci, lá tem um CEP só para a cidade toda. Você tem que colocar o CEP. De onde que essa pessoa, para onde que essa carta vai, para quem ela vai. Do outro lado do envelope, você vai colocar o seu nome, que é quem manda a carta, o seu endereço e o CEP da sua rua, no caso aqui de Lavras. Vai levar a carta para o correio e o correio vai encaminhar para a pessoa com quem você quer conversar por carta. Espera aí, mas tem gente que manda carta hoje? Olha a pergunta. Tem gente que manda carta hoje. Você gosta de carta, seu colega gosta de carta? Manda carta para ele. Sabe o que é legal da carta? É a expectativa. Imagina que alguém te liga e fala, te mandei uma carta. Você fica assim, não, mas que dia que chega a carta? Nossa, que mensagem, o que será que escreveu na carta? Essa expectativa é legal. Mas existem, gente, cartas que têm aí uma função, como é que eu vou dizer para vocês? De relacionamento, de documento mesmo. Por exemplo, uma carta de cobrança, que ninguém gosta de receber. Por que alguém manda uma carta de cobrança e não manda um e-mail? Porque a carta de cobrança, ela chega, quem recebeu vai lá assina, ó, recebi. Aí a empresa depois vai falar, ó, mandei a cobrança e a pessoa não pagou. Então a carta muitas vezes é para o carteiro chegar até a sua casa,
recolher a sua assinatura, para você saber que a informação chegou. Um documento vai pelo correio, e se você precisar explicar algo sobre o documento, você pode explicar por carta. Bom, muitas pessoas escrevem carta, mas e o e-mail? O e-mail substituiu a carta? Então, em muitos casos, sim. Para que você vai mandar uma carta, se um assunto é importante? Para que você vai mandar uma carta e esperar um tempo se você pode mandar um e-mail? Você pode escolher, é carta ou é e-mail. Tá bom? Mas qual que vai ser a diferença? O que eu tenho que ter no e-mail? O e-mail eu preciso colocar o local e data? Não preciso. Já vai, o e-mail, a data já vem registrada lá em cima. Já está registrado o dia que você mandou o e-mail, a hora que você mandou o e-mail. Mas você precisa escrever lá. Prezado Pedro, o texto, o que você quer mandar de mensagem, uma despedida, abraços, obrigado, fica com Deus. E embaixo a sua assinatura. Ah, mas no e-mail já não registra quem mandou? Registra, mas você tem que colocar na estrutura a assinatura. E o e-mail tem uma outra particularidade. Quando você vai mandar um e-mail, tem um campo lá, tem um lugar para você escrever o assunto. Porque a carta você chega, abre e vê o que é. O e-mail não. Você abre lá na internet, vem uma lista. Aí está lá o e-mail lá. Prova de português. Fala, opa, prova é importante, você vai abrir. Aí tem um outro lá que use meu código do Kawaii. Aí você fala, não, isso aqui não é da escola. Aí você vai escolher qual que você vai abrir naquela hora. Então, o e-mail tem que colocar o assunto num campo específico. Tá bom, gente? É sempre um prazer estar aqui com vocês, toda segunda-feira. Tenho certeza e conto com a sua presença semana que vem para mais uma aula de português. Continue se cuidando. Esse momento é difícil, mas vai passar. Em breve estaremos em sala de aula, estaremos lá brincando com os amigos no recreio, batendo aquele papo e fazendo aquela aula divertida. Fiquem com Deus. Segunda-feira estou aqui de volta e conto com você aí no seu sofá, na sua cadeirinha, prestando atenção na aula. Até mais, fique com Deus.